Fala pessoal, a gente está num duelo aqui de titãs, né? Vocês podem ver aqui que a gente está com carros bem grandes. No caso, é Ram Classic Night Edition versus Amarok V6, né, Gui? A gente tá aqui com Amarok V6 Highline, custa 316 mil reais, tentando chegar a 337 mil reais. E aqui 367.990, então a gente tem uma diferença aqui de 50 mil reais, né? Exatamente. Nessas configurações, mas se vocês colocarem essa aqui na versão mais básica e aqui na versão mais refinada, você tem aí 20 mil de diferença. Mas por que a gente trouxe esses dois modelos especificamente? Não só porque tem uma certa similaridade de preço, dependendo das configurações que vocês escolherem, mas também porque a gente está falando aqui em cada um dos seus respectivos tamanhos dos modelos mais potentes, né? A gente está falando aqui de 400 cavalos e aqui com o overboost ali, quando você bota o pé lá no final, 272 cavalos. E aqui com um torque bem interessante, porque é uma motorização diesel, né? São os dois maiores motores aí de suas categorias. É isso aí, são duas picapes voltadas para quem gosta de performance, não valoriza tanto assim, né, outros atributos de picapes, e hoje a gente vai descobrir qual delas entrega mais, por menos ou por mais, a partir de agora. Vamos lá? E agora a Ram Classic, a gente vai mostrar para vocês os principais destaques. No caso, ela é a versão Night Edition, que traz aqui, por exemplo, a grade dianteira em Black Piano, entre outros adereços mais esportivos, até mais escurecidos, transformando aqui o visual da picape no que a Ram do Brasil chama de Muscle Truck, que seria ali o Muscle Car das picapes, né? Então a gente vê que ele tem uma imponência bem interessante, o conjunto óptico aqui é bem grande, tem até, pelo posicionamento dele, um visual um pouco meio de tubarão, né? A gente tem para-choques bem protuberantes, bem largos aqui. Na parte de baixo a gente já encontra o farol de milha. Ele até fica bem escondidinho aqui nesse conjunto todo. E a gente tem aquelas falsas entradas de ar aqui na parte de cima do capô também. Então a gente tem muito volume empregado para também fazer jus aqui ao porte grande da picape e esse estilo americano aí de visual, né? Então, quando a gente chega aqui, vocês podem também ver aqui pela câmera mais na lateral, temos um logo Remy 5.7 litros para indicar a motorização, são 400 cavalos e quase 57 kg de torque. Com isso, ela é capaz de acelerar de 0 a 100 em 7,8 segundos, apesar desse tamanho gigantesco aqui. E o mais interessante, vocês vão ver depois também na parte de dirigibilidade, é que ela não passa muito essa sensação absurda de aceleração. Você sente aquele torque bem forte, mas ela é tão macia, sabe? Assim, a sensação de velocidade no carro ela é tão abaixo do que o que se imagina, justamente porque ela é bem grande, que fica até interessante fazer esse contraste entre potência e conforto, né? Apesar disso, a gente também vai mostrar que em ressaltos e em lombadas ela também tende a pular um pouquinho. Mas esse é o visual. Fora esse tom aqui avermelhado, que acende tudo que está fora do carro, né? Quando bate aquele sol, se tem um objeto branco, por exemplo, um poste ou um outro carro, você vê aquilo lá ficando da mesma cor. Então isso indica mais uma vez que a gente está falando de um carro muito superlativo, muito agressivo, né? E é bem divertido você notar também esse tipo de característica. E agora a gente já pode mostrar a parte traseira. Antes de tudo, a gente estava observando aqui, ao manobrar, que ele está sendo até um vaporzinho no escapamento. Não sei se é uma coisa que dá para ver, mas é mais um ponto aí da agressividade da picape, né? A gente pode notar aqui na parte traseira que também temos lanternas bem grandes. E eles apostam aqui numa moldura mais cromada para o aro aqui, que envolve aqui o conjunto, né? Fora também as letras, né? As nomenclaturas todas nesse preto fosco, né? Com grandes caracteres. Se a gente já abre aqui a caçamba, vocês podem ver que, no caso, é muito espaço, é quase que uma casa aqui que você pode acomodar na caçamba, fora também a capacidade de carga, que é bem interessante. E o que é bem interessante é que, ao contrário das outras picapes, a gente tem exclusivo na Ram uma pintura jateada aqui, com textura mais granulada, para encobrir toda a caçamba. Não é aquele plástico, né, aquela moldura, aquela forração. Então isso também é um detalhe bem interessante. Para fechar a tampa, a gente vê que ela é um pouquinho pesada, né, naturalmente. E aqui, de fato, a gente, né, quando a gente sai um pouco aqui da frente, a gente pode ver que, além da dupla saída, a gente tem ali uma disposição para reboques, né? Então, é mais uma forma aí de você usar a picape da forma correta, eu diria que é a forma utilitária. E aqui, quando a gente vê também o perfil lateral, a gente pode perceber como ela tem essas dimensões que a gente
obviamente já tinha adiantado para vocês, mas aqui num outro ângulo, mostrando que eu aqui do lado eu pareço até como se fosse uma criança, né? Só subindo mesmo aqui para ver alguma coisa na parte de cima, se eu quiser, por exemplo, colocar algum tipo de rack, alguma coisa, o que também seria útil, porque aqui a gente não tem de série a capota marítima, porque na verdade essa configuração é a mais básica, então você vai colocando os adicionais e aí você vai deixando a picape mais completa. Mas a gente tem também ali, por exemplo, iluminação, a gente pode ter outros recursos que ajudam a levar os objetos na caçamba, como por exemplo, ganchos de fixação, entre outros detalhes. Que nem a gente tinha falado para vocês, a gente vai mostrar também como que você embarca num carro grande desse. Eu aconselho você botar, por exemplo, o seu pé esquerdo aqui e com uma mão só você consegue entrar, senão você segura aqui, né, a parte da alça. E aqui a gente já chega no interior para mostrar para vocês aquilo que a gente tinha falado para vocês, né, de o quão grande é isso daqui. Como vocês podem ver, né, a gente tem um console aqui bem grande, a distância entre os passageiros aqui ela é bem maior, né, bem maior do que qualquer outro carro que você possa imaginar aí no mercado brasileiro. E a gente vai falar agora, principalmente aqui da parte de painel, de conectividade, né? Então a gente começa aqui mostrando aqui ao centro, né? Além de ser bem largo aqui esse console, aqui a parte de baixo também, a gente vê que é uma tela moderna que está ali presente ao centro. Ela é bem similar aos dos Jeep, né? Lembrando que o grupo Stellantis engloba também ambas as marcas, tanto a Ram aqui quanto a Jeep. E a gente não tem a tela mais moderna. No caso, a Rebel ela já vem com aquela tela vertical, com uma interface um pouco mais moderna ali, né? E em conformidade, inclusive, com as rivais. No caso, aqui no Brasil, a Silverado vai vir aí em breve, mas a gente já tem a F-150 com essa mesma configuração, né? A parte de baixo fica aqui o ar-condicionado com esses botões e essa moldura plástica que imita madeira, né? Seletores de marcha presentes bem aqui, com seletor de tração aqui na parte de baixo. E a gente colocou esse adaptador de tomada para demonstrar para vocês que aqui a gente tem uma tomada 110. Então você pode ter um fornecimento aqui de energia mais generoso do que ali os 12 volts, da tomadinha 12 volts, por exemplo. Para, enfim, qualquer coisa que você julgar necessário. Aqui você pode carregar um celular, por exemplo, bem rápido. Aqui a gente tem o volante com opção aqui de manuseio de telefone e inclusive de trocas de marcha aqui nos dois raios laterais. A gente tem uma tela aqui ao centro, né? Ele mostra algumas informações de consumo, de viagem, por exemplo. É uma tela também interessante, de tamanho, a visibilidade é boa. Mescla com os analógicos nas extremidades. Temos até temperatura de óleo, o que é interessante. Principalmente se você vai, por exemplo, rebocar alguma coisa. Você precisa estar com todas as temperaturas alinhadas ali para você não ter um uso inadequado, um uso mais severo, né? Os bancos aqui são bem largos também, bem confortáveis. Se a gente filma eles daqui de traseira, você vê que ele tem umas ombreiras aqui, bem protuberantes. Tem tanto aquecimento quanto ventilação. A gente pode notar isso presente aqui. Não temos carregador de indução, mas a gente tem porta-objetos aqui de tudo quanto é jeito. Tem aqui um suporte de celular também. E a gente tem aqui no console central dois tipos de abertura. Tanto aqui a parte de cima com plug USB para poder você fazer a conectividade do Apple CarPlay e Android Auto ali. Só pode ser feito por cabo. E aqui a parte de baixo, né, onde de fato a gente tem um grande baú. Então dá para guardar bastante coisa. E depois a gente vai mostrar para vocês também que aqui debaixo do banco traseiro a gente tem mais opções de armazenamento também, o que é bem interessante. Uma vez aqui na parte traseira, a gente está aqui ao centro, temos uma leve elevação aqui de assoalho, onde passa o eixo cardan aqui. E você, ainda que você sente com os joelhos um pouco mais dobrados, ao estilo picape mesmo, você tem muito espaço aqui, né? Então você está numa verdadeira sala de estar. Logo aqui na frente a gente nota, né? A gente também tem aquecimento de bancos aqui, no caso, para os bancos das laterais, saída de ar traseira. Se a gente é o ocupante atrás da gente mesmo aqui no banco de trás, esse banco tá até regulado para alguém um pouco mais alto do que eu, porque quando você desliga o carro, ele recua o banco no máximo para você fazer o desembarque ali na frente. Então, de repente, alguém de 1,85 m pode estar bem acomodado aqui, e eu que tenho 1,70 m, sobra muito espaço aqui na traseira e, né, naturalmente aqui nas laterais também. Isso daqui é realmente, você pode levar 4 pessoas, ainda que isso não seja regulamentado, né? Você não tem 4 cintos de segurança, em quesito de espaço, cabem 4 pessoas aqui, facilmente, assim, tanto espaço de perna quanto espaço de lateral aqui, né? E a gente não falou do acabamento também, né? A gente tem material sensível ao toque em todo o interior, então a gente tem couro aqui em cima, aqui embaixo. Na traseira o padrão de acabamento é o mesmo da dianteira, né? Então
Isso é bem interessante, não é todo carro que a gente nota isso. Tem um estilo mais refinado também, com essa imitação de madeira, esse aço escovado aqui, essa inscrição RAM aqui na lateral. Temos também sistema de som premium da Alpine, é um sistema de som com graves aí, com um subwoofer mais potente, é bem interessante. Aqui em cima a gente tem a possibilidade de configurar 3 sinais de controle remoto de portão, por exemplo. Então no 1 você pode configurar, sei lá, na sua casa, o número 2 no sítio e o número 3 na praia. Assim, dando um exemplo mais abrangente aí para vocês. Um ponto negativo que eu diria para esse segmento é que o carro não tem teto solar, ao contrário da versão 1500 Rebel, que tem inclusive teto panorâmico. Então esse botão aqui de cima, ele fica para abertura aqui do vidro traseiro. Ele é um vidrinho basculante aqui e ajuda bastante aí na parte de, por exemplo, se você quiser acessar alguma coisa da caçamba, ou se você quer aumentar um pouquinho mais aí a ventilação da cabine, isso é bem interessante. E que nem a gente tinha falado para vocês, a gente tem muitos aqui bagageiros, né, porta-objetos. Então se você levanta aqui o tapete, você tem este daqui da lateral, por exemplo, que você abre aqui uma portinha, tem aqui um baú. Se você levanta aqui o banco, você tem outro. Então aqui na verdade é para se você quiser nivelar o assoalho e levar alguma coisa plana, né, mas aqui a gente levantando a gente vê mais um. Isso também tem ali no outro banco. Então você tem 2 desse aqui. Temos porta-copos aqui na parte de baixo. Mais um desse aqui do outro lado também. E olha só que interessante, temos até luz aqui na parte de baixo. Então se você está num ambiente escuro, isso aqui ajuda a iluminar aqui a parte de acesso aqui para você colocar os seus objetos. Depois basta baixar aqui para você colocar o assento de volta. E a gente vai mostrar aqui para vocês que temos mais 2 porta-objetos aqui na parte do porta-luvas. Então temos um aqui na parte de cima, outro aqui na parte de baixo. Mais um vão aqui na lateral para mais coisas e aqui também. Então um carro que você pode realmente lotar ele de enfim, bagagens, né, objetos. Temos aqui também banco, né, com regulagem elétrica. Inscrição Laramie presente aqui nas costas. E é basicamente isso daí, pessoal. E tem uma coisa que eu achei bem interessante, ele não tem regulagem de profundidade no volante, só de altura com essa aba aqui. Só que você pode regular a distância de pedais com esse comando aqui. Então como vocês podem ver, eles podem se aproximar de você ou se distanciar. E isso daí é bem interessante quando você não tem uma estatura tão grande assim. Você pode ter de repente até 1,50 m, 1,55 m. Você vai conseguir bastante firmeza ali para você conduzir esse monstro aqui. E ao volante aqui da Ram Classic Night Edition, a gente vê aquilo que a gente falou no exterior, né? Você se sente realmente num carro muito grande. Inclusive nos carros que permitem a CNH de categoria B, um dos maiores que você pode dirigir, né? Se fosse um pouco maior, você deveria ter a CNH do tipo C, já ali de France, por exemplo. Ainda assim, a gente tem, por exemplo, já que a gente tem uma aceleração interessante, a gente ouve bem, né, o ronco do motor V8, né? E você sente a força do carro. De todo modo, ele é um carro bem suave, bem progressivo no desenvolvimento da velocidade. Em velocidades de cruzeiro acima de 100 km por hora, parece até que você está mais devagar, porque você está com um carro muito largo, com trechos muito grandes, especialmente em ruas mais fechadas, assim, é bom você olhar direito, tanto se a frente do carro já passou, quanto se a traseira está acompanhando, porque senão você pode beliscar algum objeto que esteja nas extremidades, né? E em ruas de paralelepípedo, assim, a gente sente que é um carro, por ser montado sobre chassi, ele é bem robusto, né? Você sente que ele tem uma rigidez bem grande, só que ele não é um carro tão desconfortável. Se você vai pegar carros da mesma proporção, e aí você pode, por exemplo, usar como base a F-150 da Ford, ela já tende a ser um pouco mais macia, mas a diferença maior é com relação ao trabalho mesmo de suspensão, realmente o acerto que a marca quis dar. Aqui a gente tem um carro um pouco mais, eu diria até, com aspectos esportivos, para você ter todo esse feedback ao volante mesmo, na direção. A F-150 é um pouco mais mole, mas também, de todo modo, não é um carro que a gente vai comparar nesse patamar de preço. Ela custa mais de R$500 mil. E traz um pouco mais essa proposta de conforto. Aqui a gente está falando de utilidade e esportividade, né? Mais uma vez a gente pode até demonstrar com as acelerações aqui. A gente pode fazer as reduções de marcha aqui no botão. Aqui eu já vou engatar, por exemplo, uma segunda marcha, uma primeira marcha. Você tem aqui o ronco todo, né? O carro responde muito bem, então é bem interessante. E a parte de isolamento acústico é boa também. Em estradas a gente nota que ele tem um pouquinho de invasão de barulho, né, de vento, mas acho que por conta dos retrovisores. Só que a gente tem, para se
cidade, uma condição bem silenciosa de direção. E aqui mais uma vez a gente pode demonstrar que a gente tem que passar com cuidado em trechos como esse, com o carro parado tanto aqui na lateral quanto esse que está invadindo um pouco mais. Então esse é o cuidado especial que você tem que ter com um carro de grande porte. E a posição a dirigir também é muito boa, a gente tem que destacar isso, porque, como a gente mostrou, pode regular individualmente pedal, distância de pedal e altura do volante, né? E aqui mais uma vez a gente vai ter que tomar um cuidado danado aqui para passar nesse espaço. Mas enfim, continuando, a gente tem uma acomodação interessante, então a gente está bem posicionado em relação ao volante, é bem preciso e é lógico que você tem uma elevação maior do assento, mesmo você regulando ele lá embaixo. E aí sobra um campo de visão aqui bem interessante, parece mesmo que a gente está num caminhão. A Amarok é a picape mais antiga à venda no nosso mercado, já que ela foi lançada em 2010 e ainda é da primeira geração. Sofreu algumas atualizações ao longo desse tempo, como por exemplo a chegada do motor V6, que inicialmente tinha 225 cavalos, teve um incremento de potência para 258 cavalos e, como o Gui falou na abertura desse vídeo, chega a 272 cavalos na função overboost, que é quando você pisa até o fundo no pedal do acelerador. Essa, inclusive, né, essa potência é o principal atributo dessa picape aqui, que já está envelhecida frente às concorrentes, e também com a chegada de outros rivais de outras categorias, como a Ram Classic, que também acabou perdendo bastante terreno no segmento de picapes médias. Só que esse modelo aqui, ou melhor, essa geração aqui, não vai mudar tão brevemente no nosso mercado, já que por conta de um desentendimento entre Ford e Volkswagen, a Volkswagen decidiu não produzir a nova Amarok na Argentina. Estava tudo certo, tudo acertado, a Ford iria produzir, né? Já que esse projeto é compartilhado com a marca americana, Nova Ranger e Nova Amarok são basicamente o mesmo projeto, com mudanças estéticas e também de produto em relação a cada marca, só que aí houve um desentendimento e a Volkswagen acabou optando por não produzir a Nova Amarok na Argentina. Quem saiu perdendo foi a própria Volkswagen, que arranjou uma solução paliativa, uma reestilização, que inclusive já está em testes no mercado argentino, deve chegar em breve no Brasil, deixando a Amarok com um visual um pouco atualizado, mas na sua essência, né, o produto, a geração, continuará sendo a mesma. Isso vai acabar prejudicando ainda mais as vendas da picape, inclusive aqui no Brasil. Durante todo esse período, né, que já vão quase 13 anos de vida, a Amarok teve mudanças basicamente estéticas. A atualização com a identidade visual da Volkswagen, que já está desatualizada, já está fora de sintonia em relação aos produtos mais recentes da marca alemã, e também a Amarok ganhou melhorias no acabamento, né, ali na parte interna, com materiais de qualidade um pouco superior, e foi atualizada, embora ela traga alguns itens que nem são mais oferecidos nos produtos de entrada da Volkswagen. A central multimídia é um bom exemplo, né? A gente tem uma central de geração anterior, mais defasada, sendo que os modelos como Nivus, T-Cross já oferecem a central VW Play, que tem uma tela maior de 10,1 polegadas, mais funções e também é muito mais fácil de ser utilizada. Fora isso, mudanças só pontuais foram feitas durante toda essa trajetória da Amarok, que essa unidade aqui, inclusive, que a gente está avaliando, comparando com a Ram Classic, é uma versão Highline. Então a gente tem também a configuração Extreme, cujas mudanças são mais visuais e em algum equipamento ou outro a mais, mas o produto é essencialmente o mesmo. Aqui atrás a gente tem algumas diferenças significativas em relação à Ram Classic, né? Começar pela presença de cromados aqui no para-choque, que tem sensores de estacionamento traseiros para ajudar nas manobras, assim como a câmera de ré também. E a caçamba, ela não tem aquele sistema de amortecimento que as picapes mais modernas têm, mas a tampa ela não é tão pesada assim, você consegue manusear ela com uma mão só. Temos protetor de caçamba convencional, diferente da Ram Classic, que tem aquela pintura jateada que ajuda a proteger o compartimento de cargas. Esse protetor aqui é feito de plástico reforçado mesmo. Porém, temos capota marítima, aqui de série na versão Highline, que não é oferecida de fábrica na Ram Classic. Se você quiser uma capota marítima, no caso da picape da Ram, você precisa comprar como um acessório da linha Mopar. Assim como na Ram Classic, a Amarok V6 tem suporte para reboque, então para você levar uma carreta, um trailer, qualquer outra coisa que você precise rebocar,
a tarefa aqui está bem mais fácil e não temos grade de proteção ali para vigia traseira. Então, se você for levar uma carga mais volumosa, uma carga um pouco mais alta, é bom tomar cuidado para não danificar o vidro traseiro. Fora isso, essa versão Highline se diferencia pela Extreme, topo de gama, principalmente por não trazer o Santo Antônio embutido ali na carroceria, que é um dos diferenciais da configuração Extreme e dá um visual mais esportivo também a essa versão mais cara da Amarok. E aqui a gente não tem esse item, então o visual fica um pouco mais sóbrio. A cabine da Amarok V6 é bem simples em relação a algumas suas concorrentes mais modernas. Você está vendo aí que temos bancos revestidos em couro com costuras aparentes na cor branca. É um revestimento bem sóbrio, mas temos muito plástico aqui na cabine, ó. E plástico de qualidade não muito boa, pelo menos não para um veículo que custa mais de 300 mil reais, como a gente espera da Amarok. A idade do projeto também fica evidente em alguns pontos cruciais e que ficam bem à vista do motorista. Uma delas é o painel de instrumentos, que tem, além de ser analógico, né, ele tem uma telinha colorida ali, mas bem pequena, entre os mostradores analógicos. Nada de tela de TFT maior, né, uma tela mais vistosa, e painel digital nem pensar também. Esse computador de bordo, pelo menos, ele tem uma navegação bem fácil, justamente porque ele é o mesmo computador de bordo que equipa a Amarok desde o seu lançamento. Ali teve algumas melhorias na interface, no visual, mas é o mesmo sistema que equipa a picape da Volkswagen desde 2010 e que também estava presente nos veículos da marca alemã daquela época. Vou ligar aqui o motor, inclusive, ó, bom mostrar também, chave do tipo canivete, mas não é presencial, então não temos botão de partida do motor e nem conseguimos destravar as portas sem a necessidade da chave. Esse volante, deixa eu afastar aqui os bancos, inclusive os bancos dianteiros têm regulagens elétricas, tá? Um ponto positivo aqui dessa versão Highline. Esse volante aqui, ele é muito parecido com os volantes, melhor dizendo, que equipavam os antigos modelos da Volkswagen. Talvez você lembre do Golf como grande referência, mas até hoje em dia a Saveiro tem basicamente o mesmo volante aqui da Amarok V6. Aqui ficam os comandos de som e aqui do lado direito, telefone celular e navegação por sistema, né, pelo sistema de computador de bordo, todas as outras funções. E aqui, junto da alavanca de seta, ficam os comandos do piloto automático, que não tem função adaptativa. Isso também é outra falha, é uma outra falha bem importante, né, bem crítica da Amarok, que é justamente os itens de segurança. Não temos nenhuma assistência à condução, não há piloto automático adaptativo, não tem alerta de colisão frontal, não tem frenagem autônoma de emergência, não tem sensor de pontos cegos e nem alerta de tráfego cruzado, que hoje estão presentes em algumas concorrentes da Amarok no segmento de picapes médias. Temos acendimento automático dos faróis, você está vendo aí, né? Evidentemente vidros elétricos nas 4 portas, espelhos retrovisores com regulagens elétricas, travamento central das portas. E aqui próximo à alavanca do câmbio, que é uma transmissão automática de 8 velocidades, ficam os comandos para você desativar o controle de estabilidade, aqui o bloqueio do diferencial e essa aqui a função off-road para você utilizar em declives para controlar a velocidade, né? É o ABS off-road que você utiliza para controlar a velocidade do veículo em descidas e também em trilhas. Aqui está a central multimídia, que é uma geração anterior, uma tela bem pequena com funções limitadas em relação às centrais multimídias mais modernas. Pelo menos a gente tem os comandos físicos aqui ao lado, que ajuda bastante na usabilidade, mas é uma interface antiga, com poucas funções, principalmente se a gente lembrar que hoje em dia nós temos a central VW Play na linha de veículos compactos da Volkswagen. Polo, Nivus, T-Cross, todos saem de fábrica ou podem sair de fábrica com a central VW Play. Aqui embaixo estão alguns comandos para você ativar ou desativar os sensores de estacionamento, dianteiros e traseiros. Esse botão aqui ativa a luz de cortesia da caçamba, pisca-alerta e o indicativo
de acionamento, né, de funcionamento do airbag do passageiro. Ar-condicionado digital com 2 zonas de regulagem de temperatura, um item bem-vindo numa picape dessa categoria. E essa aqui é a vida no banco dianteiro da Amarok V6 Highline, que é a configuração hoje intermediária da Amarok, abaixo apenas da Extreme. Vamos dar uma olhada ali no banco de trás. Acessando aqui o banco de trás, lembrando que o banco do motorista está regulado para mim, eu tenho 1,67 m de altura, eu não sou alto e mesmo assim sobra pouco espaço aqui, né? Isso também é um outro reflexo desse projeto com idade avançada, já que era uma época na qual os engenheiros não tinham tanta preocupação assim com o espaço interno e uma ergonomia bem diferente dos tempos atuais. Você está vendo aqui que tem uma tomada de 12 volts? E é só, não tem entrada USB nem do tipo A nem do tipo C para carregamento de dispositivos móveis e muito menos saídas de ar-condicionado para os passageiros de trás, outra falha grave. Muitos concorrentes têm isso hoje em dia, né? Espaço um pouco acanhado aqui, padrão de acabamento dos bancos segue lá o da frente, mas também não temos um descansa-braço aqui também, que acho que não faria tanta falta, assim, não faria tanta diferença nos custos, né? Já que a Amarok tem competidores mais modernos, mais avançados, mais bem equipados, acho que poderia vir com um item desse aqui. E você se senta numa posição bem mais alta do que o motorista. Olha só, aqui é a visão que a gente tem do banco de trás. Quem está aqui atrás senta numa posição bem mais alta. Essa aqui é a visão, ó, da minha linha, né, de visão dos meus olhos. Essa é a visão que os passageiros têm aqui do banco de trás da Amarok V6 Highline. Por muito tempo a Amarok V6 foi a picape mais potente à venda no nosso mercado, com seus 258 cavalos. Só que isso mudou com a chegada das picaponas importadas dos Estados Unidos, a própria Ram Classic com 400 cavalos, a Chevrolet Silverado que está chegando aí com um pouco menos, e a Ford F-150 que tem 405 cavalos, um pouquinho a mais que a Ram com seu motor Hemi V8. Mesmo assim, ela continua sendo procurada por quem gosta de picape média e não abre mão de potência. Como eu disse, são 258 cavalos e o torque máximo é de 59,1 kgfm, ou seja, potência e torque não faltam para quem compra a Amarok V6. O ponto negativo é que isso vem acompanhado de um projeto que já dá sinais claros de cansaço. Ele está no mercado desde 2010, não sofreu alterações importantes, é a mesma geração, ela só passou por alterações visuais, ganhou a motorização V6, é verdade, mas não teve mudanças expressivas nem mudanças importantes no seu projeto. E isso fez com que ela perdesse muito terreno na briga pela liderança do segmento de picapes médias, né? Ela nunca esteve muito próxima de chegar no topo dessa categoria, mas agora ficou ainda mais distante do topo com a chegada da nova Ranger e com a atualização de algumas concorrentes. Mas voltando a falar da Amarok V6, ela tem uma transmissão automática de 8 marchas produzida pela ZF, que em velocidades altas trabalha muito bem em relação a outras transmissões que a gente vê em algumas picapes por aí. Porém, em algumas outras condições, principalmente nas reduções de marcha, quando você precisa de um pouco mais de fôlego para uma arrancada, alguma situação assim, é melhor você usar o modo sequencial mesmo. Demora para entender que você está precisando reduzir uma marcha, então não é tão inteligente assim o funcionamento dessa transmissão. Mas ela tem essa arrancada mais vigorosa, né? Faz de 0 a 100 km por hora na casa de 8 segundos, que é uma marca muito boa para uma picape desse porte, picape média, que pesa bastante, né? Ela é bem pesada, então a Amarok V6 não vai te decepcionar se você estiver buscando performance. Mas se você quiser desempenho com outros atributos, né? Com mais conforto, mais sofisticação, também um design que chame mais atenção, até um porte mais chamativo, né? Um porte maior, aí sim acho bom você escolher a Ram. E o que a gente conclui aqui dos nossos testes?
A gente está falando de 20 mil reais, só que a gente vê isso se materializar aqui com equipamentos, com o próprio porte do carro, que é maior. Aqui a gente tem um carro mais potente, fora a presença, como vocês podem ver. É um modelo que chama realmente muita atenção. E como automóvel, como um uso pessoal do carro, eu acho que esses são atributos que são sem igual, né, por assim dizer. Exatamente. Muito maior, dá para ver claramente aqui a diferença de porte. E a Amarok V6 leva vantagem se você precisa de uma picape, como uma picape mesmo, né? Como um veículo de carga, um utilitário, aí sim, você tem maior capacidade de carga, enfim, você consegue utilizar ela como uma picape mesmo. Se for para usar como um automóvel, como o Gui falou, a Ram Classic é de fato um carro melhor, embora seja movida a gasolina, que a Amarok ela é movida a diesel, né? Tempos atuais talvez não seja tão vantagem assim, e o custo de manutenção também é menor na Amarok, já que ela é feita na Argentina, a Ram Classic vem dos Estados Unidos. Então é isso, pessoal, esse foi nosso duelo de hoje entre Ram Classic e Amarok V6. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, não esqueça de se inscrever e também não esqueça de ativar as notificações para saber quando tem vídeo aqui no canal de Wall Carros, beleza? É isso aí, até a próxima. Forte abraço, galera. Uau.